ser forte e corajoso não é uma opção, é necessidade. Quando o povo de Israel estava ali prestes a tomar posse da terra prometida, Deus chama Josué e diz a ele as seguintes palavras: Josué, seja forte e corajoso. Deus não estava esperando que Josué deixasse de sentir medo. Deus esperava que ele enfrentasse aquele medo e fizesse o que fosse preciso ser feito para eles tomarem posse das promessas que Deus havia prometido ao povo de Israel. Deus, ele viu ali que tinha pessoas no meio, com certeza, tinham pessoas ali que estavam com medo, estavam inseguras, porque o inimigo era forte, era poderoso. Então, Deus esperava da parte de Josué que, mesmo com medo, ele reagisse com coragem, porque Deus estaria do lado dele. O que a gente aprende, o que você pode aprender aqui, é que mesmo diante de situações complicadas, difíceis, se você reagir com coragem, com ousadia, com força, Deus vai estar do seu lado e você vai conseguir reverter aquela situação. Porque era isso que Deus esperava de Josué: coragem, força, que Josué reagisse diante daquela situação para ele tomar posse das promessas. Porque uma das características do covarde, daquela pessoa que tem a falta de coragem, né, que é o covarde, é ele não querer sair da zona de conforto, é ele se conformar, ele começar a dar desculpas, ele começar a apresentar ali várias desculpas. A gente não tem recursos, a dificuldade é muito grande, a situação ela vai além das nossas forças, é impossível a gente conseguir alcançar esse objetivo. Mas Deus queria que Josué não olhasse para nada disso, ele não desejava que ele não olhasse para as dificuldades, para as situações, mas que ele tivesse coragem de enfrentar toda aquela situação, porque Deus estaria do lado dele, Deus ia garantir aquela vitória. Mas quando uma pessoa ela permanece, ela dá lado ali para insegurança, na covardia, ela permanece na covardia, e aquela covardia faz com que ela dê várias desculpas, ela vai permanecer na zona de conforto, ela vai permanecer dando desculpas, falando que não tem recursos, que a situação está difícil, que não é a hora certa. Então, quando a gente para e começa a meditar, a prestar atenção nessa situação ali de Josué, mesmo quando o inimigo é forte, você necessita ter coragem e ousadia para mudar, para se libertar, para alcançar ali, para furar aquela bolha, para sair daquela situação. O povo já fazia mais de 40 anos que tinham saído da terra do Egito, da escravidão, viviam no deserto, estavam ali frente a frente com a promessa, com o lugar que Deus havia prometido que daria a eles, mas para eles ainda tomar posse daquilo ali, ser dono daquela situação, necessitava de coragem e necessitava de força da parte deles. Por isso Deus chama Josué e fala para ele: seja forte, seja corajoso. Ou seja, Josué tinha que olhar para aquela situação, para aqueles inimigos, e ter no coração dele, no íntimo, na alma dele, e falar assim: não, o propósito meu, da minha vida, é levar esse povo até essa terra. Então toda situação que tivesse diante dele, com coragem, com força, ele ia vencer tudo aquilo ali, porque o propósito dele era maior que toda a insegurança que pudesse estar diante dos olhos deles, que toda provocação ou toda a força do inimigo era inferior àquele propósito dele de levar aquele povo até a terra prometida, de levar aquele povo a tomar posse das promessas. Essa deve ser a nossa mentalidade, esse deve ser o nosso foco. Quando você encontra um propósito maior que a tua insegurança, um propósito maior do que o seu medo. Por exemplo, você quer fazer com que a sua família ou a sua vida ela venha romper uma bolha, romper um limite. Você não pode ficar prestando atenção
naquilo que vai trazer as dificuldades, naquilo que vai se levantar contra você, naquilo que vai agir na sua mente, no seu coração para neutralizar a sua ação. Você tem que focar no seu objetivo, no seu propósito. Se você tem algo maior, um desejo maior que a situação que você está hoje, você está vivendo uma realidade hoje, então você quer romper essa barreira, você quer sair dessa situação, você vai necessitar de força e de coragem. E necessitar também de um propósito maior, você enxergar, falar assim, não, o propósito da minha vida é romper essa barreira, é sair dessa, é quebrar esse limite que é imposto em minha vida, na vida da minha família. Quando você tem isso na sua mente, na sua alma, as dificuldades, as limitações, as inseguranças, elas vão perdendo forças, elas vão se diluindo, porque o propósito que está no seu coração é maior do que tudo aquilo, maior que tudo aquela situação que está diante de você. Então, você enche o seu coração de força e de coragem. Você começa a trabalhar na sua mente rumo àquele seu propósito, rumo àquela direção, sabendo que Deus vai estar do seu lado te fortalecendo para você romper aquela barreira. Barreiras que a sua família ela pode ter se encaixado ali por dentro daquelas limitações durante décadas, durante gerações. Se você tem isso como propósito, romper isso e fazer com que a sua família, você, alcance algo a mais, você faça a diferença para que a sua família, o seu povo, avance como nunca avançou antes na história, você tem que estar disposto a perder. Perder o quê? A perder a sua zona de conforto. Você tem que estar disposto a perder o conforto que o covarde tem, que é de dar desculpas. Você tem que estar disposto a perder aquela tranquilidade do dia a dia, né? De deixar as coisas ir acontecendo naturalmente. Você passa a ser uma pessoa que provoca a mudança. Você tem que provocar aquilo, você tem que lutar para romper aquela barreira, porque você tem um propósito maior, você quer avançar, você quer fazer com que os seus objetivos sejam alcançados. Então você tem que estar disposto a perder toda a segurança, o conforto, porque o covarde ele não quer perder. O covarde ele quer permanecer na zona de conforto. O covarde ele quer ele quer possuir aquilo que outras pessoas conquistaram. Ele quer tudo de graça. O covarde ele quer que as coisas caem do céu na mão dele, de mão beijada. Ele não quer perder a zona de conforto. Ele não quer perder ali um tempo de luta, de batalha. Ele não quer investir ali naquela luta, naquela batalha. Ele quer permanecer escondido. Ele não quer perder aquele momento que ele fica ali na distração com a vida, observando, perdendo tempo com várias bobagens. Ele não quer investir energia, força, foco naquilo que vai fazer com que ele venha avançar na vida. Então ele permanece no conforto. E o que não vai faltar para ele é desculpas, são desculpas. Ah, eu não vou por isso, é que a culpa é de fulano, a culpa é de Bertando. Então ele não quer perder tudo aquilo, ele permanece naquela zona de conforto, ele permanece naquela aceitação. Mas quando a pessoa ela tem um propósito, ela tem aquilo firme no coração dela e ela não aceita aquela situação, ela deixa de lado todo esse conforto, ela deixa de lado toda essa aceitação e fala, não, eu vou lá, eu vou porque eu sei que Deus está do meu lado, eu vou romper, eu vou alcançar aquilo que eu nunca alcancei anteriormente. Por quê? Porque ela está disposta a arriscar. A pessoa que é corajosa, a pessoa que é forte, que está na direção, no propósito dela, ela desenvolve isso, ela desenvolve essa força, ela desenvolve essa coragem, ela está disposta a arriscar, ela arrisca mais. O covarde não, o covarde ele não arrisca, mas o corajoso, aquela pessoa que tem o sangue no olho ali, que deseja de todo o coração, de toda a alma dela romper, ela tem essa ousadia para arriscar mais, ela aceita até perder se for necessário, ela até arrisca muito mais que as outras pessoas. Ela, não,
eu vou sair dessa zona de conforto, eu vou arriscar mais, mas aqui onde eu estou, eu não vou permanecer. Aqui onde eu me encontro nesse momento, eu não vou permanecer, eu vou avançar, eu vou romper essa bolha, eu vou furar essa bolha. Então ela arrisca mais, ela está disposta a colocar muitas coisas em riscos e avançar do que permanecer naquela situação. E ela ouve aquilo que Deus falou com Josué: seja forte e corajoso. Então, se você quer romper verdadeiramente, você quer sair da zona da situação que você está, você tem que desenvolver essa habilidade de coragem, de enfrentar os seus medos, de enfrentar os seus complexos, de enfrentar as situações que se levantam, porque quando você quer romper barreira que você enxerga, está ali diante dos seus olhos ali, todas as dificuldades que você vai enfrentar. E se você não tiver essa coragem dentro de você, se você não tiver um propósito maior para alcançar, para romper aquela barreira, você se entrega. Você aceita aquilo ali, você se conforma ali no mesmo nível dos covardes. Você, não vou avançar não, eu vou ficar quietinho aqui mesmo, eu não vou provocar nenhuma mudança, porque essa mudança aí, se eu provocar isso vai trazer uma cobrança para a minha vida. Se eu provocar, se eu começar a mexer nisso ou mexer naquilo, isso vai trazer um desconforto para a minha vida. Tanto é que no meio do povo de Israel, tinha pessoas que estavam dispostas até mesmo a voltar para a terra do Egito e permanecer como escravas lá. E sentia saudade do tempo da escravidão. Ou seja, eram pessoas que tinham o coração delas, estava ali naquela zona de conforto. Elas não queriam lutar por algo maior, elas não queriam furar aquela bolha da escravidão. Permanecer do jeito que estava já estava bom demais. Eles já tinham alcançado aquela realidade deles. Para eles ali era muito melhor do que eles se revoltarem contra aquela situação, do que eles se levantarem contra aquela escravidão ali e alcançar algo melhor, a uma terra que mana leite e mel, a um lugar próspero. Não, eles prefeririam ter ali o seu café da manhã, o almoço, a janta, e trabalhar ali de sol a sol, mas ter aquela garantia daquela situação que eles viviam ali. Pelo menos a gente tinha ali a comida na hora do almoço, tinha a janta, tinha aquele conformismo, aquela zona de conforto. A gente era escravo, mas chegava na hora do café, a gente tinha o café. Eles não almejavam algo maior, eles não almejavam romper aquilo que Deus estava prometendo. Como eu falei em um vídeo anterior, que Deus, ele deseja que você seja uma pessoa abundante, que você tenha abundância, não somente na sua vida, mas abundância que você possa transmitir para a vida de outras pessoas. Então, para você ter isso, para você alcançar isso, você tem que lutar, você tem que ser uma pessoa determinada, você tem que estar disposta a romper, a furar a bolha, a sair da zona de conforto, a ter força e coragem, ouvir a voz que Deus falou ali para Josué naquela época. Ela está ecoando até os dias de hoje para todos nós. Aquela voz, ela não parou ali em Josué, é uma voz que ecoa até os dias de hoje. Se você ouvir aquela voz de ser forte e de ser corajoso, onde você colocar os pés, Deus vai estar com você ali, te fortalecendo, te orientando, te capacitando para você romper as suas barreiras, para você romper os seus limites e alcançar tudo aquilo que ele tem, que é a abundância de paz. Tem muitas pessoas que precisam ter essa abundância de paz, abundância de saúde. Então ela tem que romper algumas barreiras, ela tem que romper algumas zonas de conforto para ela alcançar a abundância, para ela alcançar aquilo que Deus tem para a vida dela. Então, se você deseja isso, se você quer alcançar isso, você tem que sair dessa zona de conforto, você tem que ser forte, ter força, ter coragem, você agir mesmo estando inseguro, agir mesmo estando com medo, mas você tem aquele foco, você tem aquele propósito que te leva além, das dificuldades, que te leva além das suas limitações. Então ouça essa voz, seja forte e corajoso, porque ser forte e corajoso, principalmente nos dias que estamos vivendo,
não é opção, é necessidade.